Diariamente, eles estão nos principais jornais do planeta. São vídeos de assassinatos cruéis de civis, recrutamento de jovens ocidentais, treinamento militar de crianças, destruição de livros e obras de arte sagradas. O objetivo é combater a influência ocidental nos países muçulmanos, atacando inclusive governos islâmicos considerados muito liberais, e implantar a Sharia, o código moral islâmico interpretado de forma extrema pelos grupos. O ataque de 11 de setembro na América do Norte, o assassinato em massa no Oriente Médio e o sequestro de meninas na África são alguns dos atentados dos grupos Al-Qaeda, Boko Haram e Estado Islâmico, os principais grupos extremistas. Em 2014, eles se tornaram mais evidentes e vêm espalhando o terror na Europa e nos Estados Unidos, que temem atentados em seus próprios países e a saída de cidadãos, muçulmanos ou não, para se juntar aos grupos. A maioria desses grupos está concentrada na região do Oriente Médio e eles justificam seus ataques em nome de uma religião. Para este líder religioso da Liga da Juventude Islâmica do Brasil, associar o terrorismo com a religião islâmica ou outra qualquer é um grande equívoco. Não existe religião que leve a pessoa ao extremismo. Nenhuma religião ensina às pessoas o radicalismo. Isso é do ser humano, fraqueza do ser humano, mas sempre tem alguém que consegue manipular as pessoas. Então, extremismo, fanatismo, radicalismo, nenhuma religião prega. Isto é do ser humano. Agora, por que se concentra lá? Uma única resposta, porque lá tem petróleo. Na Nigéria também é um grande país produtor de petróleo. Por que esse fenômeno, por exemplo, chamado Boko Haram, não cresce em outros países onde tem pobreza extrema na África? É só na Nigéria onde tem petróleo. Uma guerra de interesses. Uma guerra de interesses que o povo vai. Infelizmente, essa violência vai ceifando vidas, parece que não vai ter mais fim. Como que nós muçulmanos, a comunidade muçulmana aqui no Brasil, encaramos isto? Infelizmente é jogo de interesses, que mais uma vez, primeiro a cair é a população civil e a credibilidade de uma religião professada por mais de 1 bilhão de seguidores. A formação desses grupos extremistas quer impor uma ideologia, atacar sistemas de governo, usurpar riquezas econômicas e criar um califado, que é um novo sistema de governo, um poder central para mandar em todos os povos muçulmanos. No Oriente Médio, a religião, seja ela qual for, é muito respeitada, um respeita muito o outro. Independentemente de ser judeu, de ser cristão, os muçulmanos respeitam muito, porque dentro da religião deles, uma das chaves é o respeito às outras religiões, né? Só que, nesse caso, são escolhidas exatamente escolas onde os alunos estão numa fase da vida onde são fortes, jovens e podem se rebelar. Então, naquele momento, vivendo todos juntos com uma única finalidade, ela religiosa, é colocado para eles qualquer coisa em termos religiosos, eles acreditam naquilo como a salvação. Então, é um desvio daquela religião, não que essa religião tenha esse fim. A princípio, se torna um braço de melhoria social, melhoria cultural. Com o tempo, não atendidos, eles acabam se tornando um braço armado. Aí vem a rebeldia, né? Vem a rebelião e aí se tornam, aí a utilização da força vem em primeiro lugar e não mais o raciocínio, para impor exatamente o que eles pensam. Então, num primeiro momento, eles foram manipulados, na realidade, né? Para um fim, e como não alcançaram esse fim, acabam se rebelando. No caso do Estado Islâmico, o fim utilizado ali era religioso, só que depois se usou esse grupo, contratando inclusive terroristas para poder atacar o governo sírio e desestabilizar a região, né? E muitas vezes eles fazem isso, eles falam que estão fazendo em nome de Alá, de Maomé, então eles utilizam depois a religião para justificar os atos. Porque lá atrás esse era o objetivo, em nome de Deus, era a religião, era a estabilização da região, melhoria, a parte social, esse era o foco lá atrás. Desde o surgimento do islamismo pelas mãos de Maomé, o mundo viu a ascensão de um império que reunia política e religião. Mesmo após a morte do profeta, a sobrevivência do seu legado se deu com a criação do cargo de califa, palavra de origem árabe que significa sucessor.
Nos últimos anos, muitas facções rivais tentaram reunir o mundo islâmico, sempre reivindicando manter a sucessão legítima do profeta Maomé. O grupo Estado Islâmico nasceu como uma derivação da Al-Qaeda, que foi a primeira a internacionalizar o terror, criando uma rede com células espalhadas em todo o mundo. Contudo, as ações do Estado Islâmico ficaram gradativamente mais radicais, até mesmo para os padrões da Al-Qaeda, o que provocou a separação entre as duas organizações terroristas. O objetivo do Estado Islâmico é expandir seu califado por todo o Oriente Médio, que se pautaria pela Sharia, a lei islâmica interpretada a partir do Alcorão, livro sagrado do Islã. Com a expansão do grupo na Europa e em várias regiões do mundo, eles realizam atentados que lhes possam conferir autoridade através do terror, usando o nome da religião. O grupo terrorista, ele quer fazer essa conexão. Ele quer dizer que ele é o Islã. Tanto é que ele diz, eu vou vingar Maomé. É como se ele representasse a comunidade islâmica. Eles criam um discurso contra o Ocidente, né? Então eles são um grupo muito violento, usam de instrumentos bárbaros, mas também eles apresentam um discurso, como eu falei, que tenta incorporar todo o Islã. Então eles reforçam essa ideia de imperialismo, que são vítimas do imperialismo, que o Ocidente subjuga o Islã, que a população muçulmana no Ocidente é maltratada, é vítima de preconceito. Então eles também usam um instrumento político que tenta legitimar a violência que eles aplicam. Atualmente, o grupo extremista Estado Islâmico é o que mais assusta. Nos últimos 3 anos e meio, eles se aproveitaram do vazio do poder criado pela guerra civil na Síria e tomaram grandes áreas, inclusive campos de petróleo, que ajudam a financiar o terrorismo. Nos confrontam, matam muçulmanos de outras denominações, escravizam mulheres e tentam converter os cristãos. Quem não aceita é executado. Como forma de pressionar governos do Ocidente, jogam na internet vídeos de tortura e morte de jornalistas e cristãos. O terrorismo ele se caracteriza por usar a violência de tal forma que essa violência é uma mensagem, né? Então, diferencia de uma ação criminosa, diferencia da guerra propriamente dita. Então, as mortes que eles provocam, para eles, não tem tanta importância. Tem importância a mensagem que eles dão ao praticar os atos violentos. No norte da África, Nigéria vê um grupo extremista islâmico chamado de Boko Haram causar terror no país. Seus líderes são críticos em relação ao governo nigeriano e querem estabelecer a lei do Islã no país. Além disso, condenam a educação ocidental e são contra mulheres frequentarem a escola. O nome Boko Haram significa a educação ocidental é pecaminosa. O grupo é responsável por uma onda de violência com dezenas de ataques a escolas, igrejas, mesquitas e símbolos do Estado e das forças de ordem, deixando milhares de mortos. Em 2014, calcula-se que o grupo tenha matado cerca de 3.500 pessoas. No entanto, o ataque mais sangrento e destrutivo foi no início deste ano, onde destruiu quase inteiramente as cidades de Baga e Dorombaga.